tem uma grande parte da fauna aquática, então elas fazem parte do ambiente aquático. Essa é uma premissa importante. A segunda premissa é que essas plantas, algumas são flutuantes, algumas são enraizadas, algumas têm partes emersas, algumas são totalmente submersas. De qualquer forma, independente do hábito ecológico dessas plantas, todas elas guardam uma relação muito importante com a região litorânea, com as margens. Então, aí vem a segunda premissa. Então, se a gente provoca algum distúrbio, alguma alteração na margem, a gente com certeza vai afetar esse conjunto de plantas, de alguma forma. Daí vem a ideia do depressionamento, que não deixa de ser um tipo de manejo que lembra muito o que acontece naturalmente durante os períodos de estiagem, em vários ambientes aquáticos, por exemplo, o próprio Pantanal brasileiro. E outra questão importante, em termos de proposta de monitoramento, é que esse programa de monitoramento que a gente está propondo, ele tem o mesmo delineamento amostral, né? Ou seja, contemplando todo o eixo principal do reservatório, mais um ponto ajusante, coincidente com a área de captação da rede americana, os mesmos parâmetros, né, vão ser analisados e basicamente a mesma frequência, né, periodicidade. E esses parâmetros, na nossa opinião, eles têm conseguido, nos últimos 10 anos, no caso de Salto Grande do Paranapanema, responder às principais variações que ocorrem no ambiente aquático, as principais respostas, tanto em termos de qualidade de água, como em termos de biota aquática, né? São parâmetros robustos, mas que são suficientemente testados. Inclusive, acho que é importante comentar que existe um acompanhamento muito intenso por parte do IBAMA, então eu acho que é um programa de monitoramento que está validado, né, pelo IBAMA nos últimos tempos, e essas atividades vão ser feitas antes, durante, após, não imediatamente antes, durante, após, e após, durante o repressionamento e após uma quarta fase de fim, já estando numa condição estabilizada. Uma equipe vai estar acompanhando isso o tempo todo, e além desses parâmetros de qualidade de água, também vão ser monitoradas a condição das plantas aquáticas, na mesma frequência, da fauna de peixes e do fitoplâncton em cianobactérias. Deixa eu ver. Mais alguma coisa, Daniel, você acha que é importante mencionar? Acho que tem aqui, você já abordou, né, a questão dos programas de monitoramento de ictiofauna, macrófitas. Aqui, nesse slide ele mostra os pontos de ictiofauna que a gente vai monitorar no reservatório. Em termos de ictiofauna, eu complementaria, professor, para a ciência de todos, que a gente não prevê nenhum tipo de impacto ou problema com peixes no reservatório, porque pela taxa e velocidade lenta que a gente vai provocar o deplecionamento, vai permitir com que haja a acomodação dessas espécies para dentro da coluna d'água. Então não vai ser uma operação abrupta de deplecionamento que possa pegar ali algumas espécies de peixe desprevenido. Então vai ser 2 centímetros por hora, vai ser bem gradual, bem lenta, exatamente para evitar, além de problemas ajusantes, com aumento de vazão repentino, mas também para a ictiofauna. Eu acho que vale a pena a gente comentar, professor Marcos, um pouco das vantagens que você percebeu ao longo dos últimos anos no reservatório de Salto Grande Paranapanema com relação a essa técnica. Se você puder comentar, por gentileza, eu acho que seria importante aqui para conhecimento de todos. Sim. Bom, então isso que o Daniel levantou é importante, né, em relação à fauna de peixe. Então, existe sempre uma preocupação de como vai se dar, durante o processo, né, a relocação desses indivíduos, né, dentro do reservatório. No caso de Americana, a gente não prevê problema, como ele falou, por 2 motivos.
primeiro, a taxa de rebaixamento é bastante conservadora, ela é lenta, então se permite uma realocação dos indivíduos. Também é um reservatório que ele não tem ambientes laterais, lagoas, marginais, que no caso nós temos lá no Paranapanema. Então a gente realmente vai estar na área, vai estar acompanhando, né, com eventuais indivíduos que fiquem aprisionados em poças, eles vão ser diariamente essa equipe, né, nesse período que vai se manter, o reservatório se mantiver rebaixado, diariamente uma equipe ela vai estar saindo com uma embarcação motorizada, percorrendo todo o reservatório e eventualmente fazendo esse salvamento também, transferência de peixe que fique preso em poças do ponto principal do reservatório. Bom, as vantagens que a gente tem observado nesse período todo. Primeiro que sim, né, parece que essa é uma técnica que ela é eficiente no controle de várias plantas aquáticas, ela mantém uma... Porque se vocês se lembrarem daquela imagem que o Daniel apresentou, da condição do reservatório de Americana em agosto de 2018, né, como esse período d'água, principalmente próximo à zona da barragem, completamente tomado por plantas, então essa também não deixa de ser uma premissa. Então essa condição não é uma condição de extrema dominância, principalmente nesse caso, que é praticamente uma dominância completa por parte de uma espécie de aguapé, né? Essa não é uma condição de equilíbrio, não é uma condição que favorece a diversidade do sistema, além da questão dos usos. Então, acho que, na verdade, esse crescimento excessivo, ele de fato não é desejado. Então, essa técnica, ela é importante para manter, né, a ideia não é acabar com as plantas, mas é manter relações de densidade, de dominância mais equilibradas dentro do sistema. Uma questão que nos surpreendeu ao longo dos anos, tem nos surpreendido muito positivamente, é o envolvimento, né, não só a gente foi para lá para fazer a parte do monitoramento de água, monitoramento de fauna, monitoramento de flora, mas acabamos percebendo, saindo por outro olhar, né, que é essa questão do envolvimento da população, né, das instituições, de uma forma organizada ou não. Então, uma coisa que foi muito interessante no início é que existia uma quantidade de resíduos sólidos acumulados, então é um reservatório que também tem décadas, algumas décadas, mais de meio século de existência, então entulhado no sedimento. Então, a gente percebe claramente, né, que, ou seja, o rebaixamento evidenciou essa situação, né, e as pessoas começaram a se mobilizar, de novo, de uma forma organizada ou não, né, não foi da prefeitura local, mas sim em ações de recolhimento desse material, desses resíduos sólidos. Claramente, a quantidade diminui ano a ano, né? Eu costumo dizer que, coincidentemente, o período é importante, o período que se faz esse depressionamento, então o ideal é que ele seja feito exatamente no período de estiagem, basicamente por dois motivos. Uma, que você, durante o período que as plantas estiverem expostas à desidratação, seja a mínima a possibilidade de eventos de precipitação, né? E outra questão importante é que nessa época do ano já existe também um processo de senescência natural dessas plantas. Então elas estão mais suscetíveis também. Então nessa época é importante. E lá em Salto Grande, Paranapanema, até costumo lembrar que existe a Santa Padroeira da cidade, o aniversário é nessa mesma época, né? E no começo era toda uma complicação, se fazia o depressionamento antes ou após o aniversário, porque existe uma procissão, né, comemorativa nesse dia, né, nessa época. Então, hoje em dia, a gente brinca que não existe mais essa discussão. Então, isso envolvia o padre local, a prefeitura, as associações, os pescadores. Hoje em dia, é sempre após o depressionamento. Ou seja, porque existe essa sensação de que foi feito, né, uma renovação do reservatório nessa época. Então, acho que isso exemplifica a forma como evoluiu a relação da população local
com essa prática de manejo. Outras coisas que eu poderia apontar também é um momento que a gente consegue fazer alguns levantamentos de uso clandestino, por exemplo, de esgoto, de uso indevido, né, da APT. Muitos proprietários têm ganchos, etc. Eles aproveitam essa época também, muitas vezes, para remover estruturas que não estão permitidas. Então, é um momento importante que a população para e acaba refletindo a própria relação com o ambiente, com a qual está em contato o ano todo. E também, de uma forma que nos surpreendeu, existe um próprio aumento, um incremento da diversidade da fauna. Tanto a fauna de invertebrados, principalmente pequenos crustáceos, como da própria fauna de peixe. E provavelmente isso está associado a que você tem uma relação mais equilibrada, por exemplo, entre as próprias plantas aquáticas, você tem recursos diferentes, arquitetura de hábitats diferentes, isso tem favorecido o incremento da diversidade da fauna. E, finalmente, também acho que é um momento, um laboratório a céu aberto para a gente ver respostas do corpo d'água, respostas da biota a esse distúrbio. Então, a gente tem aproveitado muito essa situação para também fazer trabalhos, principalmente trabalhos científicos. Então, no caso de Salto Grande, Paranapanema, já são 5, 6 teses de doutorado, teses de mestrado, várias iniciativas para a gente entender exatamente como que funciona, quais são as respostas e assim por diante. Obviamente que a situação lá é algo distinta, tá? Porque lá a gente tem regime de vazão completamente diferente, né? A gente fala em centenas de metros cúbicos de água, não em dezenas. Então existem desafios também, novos desafios. Mas a gente está apostando que os ganhos eles seriam importantes. E não deixa de ser uma técnica mais sustentável de controle dessas plantas. Acho que eu não fiquei muito aqui, Daniel. Perfeito, Marcos. Era isso. Muito obrigado aí pela contribuição. E já caminhando para o encerramento da apresentação ali em respeito à pauta, quais são os resultados que nós esperamos em relação a essa técnica de manejo? Então, primeiro de tudo, uma redução significativa da densidade de macrófitas na região litorânea do reservatório, que, como o professor Marcos colocou, tem uma relação íntima com a vegetação flutuante, né? Então, praticamente o início de vida e o início de ocorrência de plantas aquáticas, ele guarda uma relação muito próxima com a margem do reservatório. Então, a gente contribuiria sobremaneira nessa técnica, através desse distúrbio que a gente vai estar provocando, e sem sombra de dúvida, eu acho que o principal ganho que a gente tem é esse aumento da conscientização ambiental, o envolvimento de agentes públicos e da comunidade de uma forma geral na preservação dos recursos hídricos, que é algo que a gente vê que aconteceu muito forte no reservatório da CTG. Então, temos um trabalho que está sendo feito junto com a Secretaria Municipal de Americana de Meio Ambiente, junto com o CONDEMA de Americana. A gente vai conseguir ali, em parceria com eles, fazer trabalhos de verificação de lançamento de esgoto clandestino no entorno do reservatório, como o professor colocou, e isso vai trazer ali inúmeras vantagens ambientais. Então, eu acho que esse é o principal objetivo, é a gente caminhar sempre para uma evolução e melhoria da técnica, no sentido de tentar contribuir mais com a sociedade. Então, é uma técnica, de fato, muito mais sustentável. E aqui, só para vocês terem conhecimento, né, essas são fotos que a gente tirou na visita ocorrida na CTG, em setembro do ano passado, que é a data que eles fazem a operação. Lá tem um regime hídrico e climático bem parecido com o nosso, então a ideia é fazer na mesma época. Então, isso aqui tudo era água com deplecionamento
essa vegetação toda ficou exposta. Aqui é uma vegetação submersa, e aqui é uma foto tirada apenas 5 dias após o depressionamento. Então, vocês notem que a velocidade com que as plantas desidratam é muito alta, tá? Principalmente essa submersa, a Egéria. Aqui mais algumas fotos com uma visão mais geral. A visita que a gente fez embarcada em vários pontos do reservatório. E aqui a vegetação que tem mais ocorrência no reservatório de Americana, que é o água-pé, né, e alface d'água, que ela tem, por ela ter uma massa vegetal maior, né, mais robusta, ela demora mais tempo para desidratar. Só que os testes que nós fizemos, estamos acompanhando, é que 15 dias serão suficientes para provocar essa desidratação irreversível. Então, a nossa expectativa é de fato conseguir muito sucesso com essa operação. E caminhando para o último slide, em termos de cronograma, qual que é a nossa previsão? Nós apresentamos em abril para a CETESB o plano experimental. A nossa expectativa é conseguir até agosto, junto à CETESB, junto aos órgãos, né, inclusive ANA, PCJ, todas as autorizações para que a gente possa fazer esta operação e executá-la no final de setembro, para iniciar a recuperação do reservatório meados de outubro, né, coincidindo com o início do período de chuvas. Nas conversas que nós tivemos com a Ana, com o Moretti, né, o próprio Alexandre, uma preocupação levantada foi com o período de estiagem esse ano, né, que está se mostrando bastante severo, né. Felizmente aí na última semana nós tivemos eventos favoráveis de vazão, mas eles encomendaram para que a CPFL apresente uma proposta de plano de contingência, né. Assim, nós estamos trabalhando com uma expectativa de vazões para iniciar a recuperação do reservatório, mas se a vazão que tivermos em meados de outubro ainda for muito baixa, né, se São Pedro ainda não estiver contribuindo aí com o aumento de vazões, então nós preparamos e a gente pretende conversar com o GT Rede, né, um dos pedidos nessa reunião nossa hoje é para que esse assunto seja remetido para uma avaliação mais técnica do